Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live zen. A gente tá aqui em uma série de lives, né, pra gente poder fazer um esquenta aí pro nosso evento 100% online, 100% gratuito, que vai começar no dia 30 de janeiro, Maternar Sem Estourar. Então, se você ainda não se inscreveu, terminando essa live, você vai lá na minha bio, tem um link, você se inscreva porque vai ser muito especial. A gente tá preparando tudo com muito carinho pra você realmente mudar o jogo da sua maternidade, tá? Maternar sem estourar. É o que eu desejo pra você e eu vou fazer a minha parte, o meu 50%, pra poder te ajudar, né, a sair desse padrão de explosões com seu filho e com você mesma, né? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti, eu sou a pessoa aqui por detrás, né, do conteúdo do Educar Zen, eu sou mãe do Francesco, eu também sou instrutora de Mindfulness, né? Eu trabalho com educação emocional, com inteligência emocional no contexto da educação, principalmente no contexto da maternidade, né? Sou educadora aí há mais de 17 anos e nos últimos anos aí eu tenho me dedicado a isso que eu realmente considero uma missão, né? E hoje aqui na Live Zen, que é esse espaço virtual onde a gente aprende, né, caminhos para deixarmos de sermos mães reativas, com 10 minutos, investindo 10 minutos do nosso tempo diário, a gente vai falar sobre a tal da culpa materna. Então, se você acha que esse conteúdo aí, culpa materna, né? Se esse tema, ele tem sido causa de parte das suas dores na sua maternidade, se você sabe de amigas suas que também sofrem com isso, já coloca aqui, ó, aperta essa setinha aqui, ó, no cantinho aqui da sua tela e envia essa live para outras pessoas, tá bom? Eu tô vendo aqui a Cacá falando bom dia. Seja bem-vinda, Cacá. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando aí. E vamos começar então a falar, né, gente, sobre culpa materna. Culpa materna, ela é uma dor invisível, mas que a gente carrega, né? E muitas mães carregam, na verdade. Eu mesma tô aqui pra falar pra vocês hoje, né, sobre culpa materna, mas eu não tô livre dela não, tá? Eu não vou mentir pra você, não vou falar que eu não sinto culpa de vez em quando. Hoje mesmo eu senti culpa e eu me dei conta dessa culpa e eu transmutei essa culpa em algo que fosse realmente útil pra mim e pra minha criança, pro meu filho, né? A gente tá aqui preparando o Maternar Sem Estourar pra vocês, então isso dá uma mexida aqui na rotina da minha casa. E o que acaba acontecendo, né? Eu fico menos tempo com o Francesco nesse período do que eu costumo ficar, geralmente, né? E é óbvio que eu percebo ali que isso afeta ele e afeta a mim também. Eu tenho pensado muito sobre o tempo, né? E como o tempo passa e como eu quero aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho com meu filho nos últimos dias, assim. Eu tenho realmente refletido muito sobre isso. Então eu me vi, né? Hoje de manhã, quando eu tava ali preparando o cafezinho da manhã dele, sentindo culpa, porque logo depois eu ia trabalhar e provavelmente ficar pouco com ele ao longo do dia. No final dessa live, eu vou te contar como que eu fiz pra lidar com isso, tá bom? Essas lives podiam ficar gravadas, gente. Todas as lives que eu faço aqui no Educar Zen, elas não somente ficam gravadas, como depois eu levo elas pro meu canal no YouTube, que é legal vocês também se inscreverem, tá? Porque tem muito conteúdo lá também, e às vezes tem pessoas que preferem assistir, né, enfim, no YouTube do que no Instagram, por vários motivos aí, então tem lá também, tá bom? Então vocês podem compartilhar, assistir depois também, não tem problema nenhum. E é isso, né, gente? Assim, é importante também a gente entender isso mesmo, se depois você dá uma olhada lá, porque tem todas as lives que eu já fiz aqui no Educar Zen, ou quase todas, digamos que 90% das lives estão lá, tá bom? E aí vocês conseguem assistir por lá também. E eu acho que assim, vamos só esclarecer uma coisa, gente, quando a gente fala de culpa materna, e a gente fala, né, a gente traz essa perspectiva aí de como que a gente cuida dessa culpa, né, pra gente deixar de sentir essa culpa. Eu acho que uma coisa que é importante a gente sublinhar é que culpa é um processo emocional e psicológico que afeta todo mundo. Só pessoas psicopatas, pessoas que têm, né,
realmente desvios aí de comportamento psicológicos muito graves não sentem culpa. A culpa, ela é parte da nossa experiência como seres humanos. Então, se a gente entrar, talvez, nessa vibe aí, nessa energia de combater a culpa a todo custo, de não sentir culpa, talvez a gente vai gerar mais sofrimento. A gente vai começar a se sentir inadequada e culpada por sentir culpa. Faz sentido, gente? Me contem aqui, vocês que estão me acompanhando, se já aconteceu isso com vocês também, né? Aí você começa a ouvir todo esse discurso, as pessoas falando que a culpa materna, ela é, né, ruim para sua maternidade, para sua relação com seu filho, e aí você começa a sentir culpa por sentir culpa. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é isso que eu quero despertar em você, né? A gente vai ter um papo reto aqui, entender por que essa culpa, ela se constrói, como ela se constrói e o que a gente pode fazer para amenizá-la de uma maneira considerável e transformá-la em algo bom pra gente, né? Então, o tema dessa live é: nasce uma culpa, nasce uma mãe reativa. Nasce uma culpa, nasce uma mãe reativa. E o que é, né, a culpa materna? Pra gente falar de culpa materna, vamos falar de culpa paterna. Você já ouviu essa expressão? Existe essa expressão? Culpa paterna. Quem aí já ouviu essa expressão? Quem aí, né, conhece um homem que já sofreu de culpa paterna como nós mães sofremos de culpa materna? Não tô dizendo, né, que não existam homens que, enfim, não sintam culpa né, nessa posição aí que ocupam como pais. Mas é a regra? Não é a regra. E por isso mesmo não existe essa expressão culpa paterna, né? Na verdade, quando um pai... Não existe, Saldanhara, seja bem-vinda. Não existe de jeito nenhum a expressão culpa materna. Existe culpa paterna? Não. Gisele falando que até agora nenhum homem. Eu também não conheço, tá? O que acontece, né? Pelo contrário, quando um homem ele faz o mínimo do mínimo, sabe aquela história assim, ele troca a fralda, mas que paizão, ele troca a fralda, nossa, ele leva na escola, gente, paizão, né, assim, quando um pai faz o seu papel, né, ou até quando ele faz, digamos que o equivalente, né, quando é mais equilibrado o papel ali do pai e da mãe, quando o pai ele chega junto também na educação das crianças e ele faz aquilo que qualquer mãe faz, ele é um pai-herói, ele é o paizão, né? E é muito interessante isso porque, assim, eu não sei aí na experiência de vocês, mas na minha experiência, né, o meu companheiro, eu percebo que eu tenho que ficar educando ele, para ele ser esse pai que divide comigo as tarefas. E ele realmente é, né? Ele tem se construído, nem sempre foi assim. Mas ele tá disposto a aprender, ele tem aprendido a ser. Mas assim, olha que cansativo, né? Que eu tenho que ensinar isso para ele, eu tenho que apontar, eu tenho que direcionar. Então, eu ainda tô nesse lugar extremamente privilegiado de estar com esse companheiro que tá disponível a aprender. Mas já é muito cansativo para mim, então eu imagino para mães que estão ali fazendo tudo o tempo todo e quando o cara vai lá e dá um almoço ou troca uma fralda, ele é o paizão, o pai-herói, né? A Gisele falando aqui, ó, como se fosse algo extraordinário, né? Até porque é difícil um homem fazer o mínimo, infelizmente. Isso mesmo, é sobre isso, né, Gisele? Então a gente tem aí essa carga mental que parece que nunca passa, né? A gente tem que estar ali, quando o cara tá fazendo, que ele é o paizão aos olhos da sociedade, é a gente que tem que ir lá, né, tá ali dando essas diretrizes. Gente, tudo isso constrói a nossa reatividade, porque tudo isso constrói a nossa exaustão, a nossa falta de tempo pra gente, né? Tudo isso soma créditos na nossa dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções extremamente exacerbadas nesse processo de maternar, porque é muita emoção que vem à tona, né? F. Cohen falando, nossa, então a realidade é essa mesmo, além de educar a criança, tem que encaminhar o pai. Que cansativo, é isso. É isso. É essa que é a realidade, tá? Isso ficou, hein? Das mulheres que, como eu, estão com sorte, entre aspas, de estarem com um companheiro disposto a fazer a sua parte, digamos assim, né? É muito exaustivo, é muito cansativo. E se a gente pensar aí, né, na contrapartida de como que a mãe é tratada, se o cara que tá ali fazendo o seu mínimo, ele é o pai-herói, a mãe que tá fazendo o seu tudo, que tá dando a própria vida,
né, que não mede esforços, que se sacrifica pela maternidade, pelo filho, ela é mãe. Não, mãe é mãe, gente. A gente espera isso mesmo de uma mãe. Esse é o discurso social. A mãe, ela tem que dar conta de tudo. Se você parar pra pensar em como você, talvez, internamente, exigiu da sua mãe. Como que é difícil pra você, vou falar por mim, pelo meu processo, né, que eu tô aí há alguns anos curando muito da minha relação que eu tive com a minha mãe, que foi uma mãe solo e que realmente deu a sua vida pela maternidade, como eu ainda tô aprendendo, e a maternidade, obviamente, acelerou muito isso, catalisou muita coisa, a perdoar minha mãe por ser imperfeita. Isso aconteceu com você ou acontece com você também? É só a gente parar pra pensar na nossa relação com a nossa mãe. O quanto que talvez muita coisa mudou, o quanto que a gente conseguiu elaborar, o quanto que a gente conseguiu entender essa mulher depois que nós nos tornamos mães. Porque até então, o nosso nível de exigência como filhas e como, né, sociedade em relação às mães é enorme. Você quer ver uma coisa? Sabe, uma pessoa que critica muito a mãe, uma mãe, a outra mãe, né? E quando a gente tá criticando muito essa outra mãe, é porque o nosso nível de exigência com a gente deve ser ensurdecedor. Deve ser adoecedor. Me digam se tá fazendo sentido pra vocês isso que eu tô falando. Alessandre, falando, para mudar essa realidade, ter que encaminhar o pai, basta ensinarmos desde cedo o filho homem a ser diferente, para daqui uns 20 anos a realidade mudar. A médio e longo prazo mesmo, também concordo. F. Cohen, eu tenho 2 filhos, ambos pais ausentes, exatamente por isso, porque não consegui aturar e encaminhar eles também. Porque eu já ouvi isso de muitas mulheres, inclusive, né? O quanto que ficou mais fácil sem o cara ali, né? Porque a demanda era tão grande de ter que encaminhar esse homem que então vai embora, meu filho, eu me viro. É muito cruel isso, né, gente? Assim, é muito difícil. E eu entendo. A Gisele, se for pra escolher entre ter o pai pra educar ou não ter o pai, eu gostaria de ter a primeira opção. É bem mais cansativo ser mãe solo. Tô vendo aqui que temos algumas mães solos, né? Gente, eu quero muito poder entender o quanto como eu posso, de repente, contribuir melhor, né? Pra ajudar essas mães solos a, pelo menos, essa carga mental ser diminuída. Então, eu vou abrir o meu curso, né? Em breve, no início de fevereiro, a gente vai abrir as vagas e a gente tá pensando em condições bem especiais para mães solos e mães atípicas, que é o que eu tô achando que eu consigo fazer nesse momento, assim, né? Eu sinto que a gente tem que se responsabilizar. Quem tá aqui desse lado falando sobre isso, buscando ajudar a mãe a ter mais saúde mental, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ignorar que a mãe solo, a mãe atípica, elas têm uma realidade ali que se pra mim muitas vezes é desafiador, né? Em um contexto mais favorável. A Anarita falando assim, sim, a maternidade aflora muita coisa, do passado principalmente, Fernanda. Exatamente, só com a maternidade e maturidade para entender essa questão da mãe. Saldanhara, triste realidade essa dos pais. O que mais me revolta é que é uma cultura difícil de mudar. Penso que é isso, temos que trabalhar nos nossos filhos ainda pequenos pra gente ter esses adultos no futuro, né? A Ana também, Ana Rita. Eu falo Ana Rita, ó. É Ana Rita. São vários conflitos que a maternidade nos traz com filhos e com as nossas mães. Com certeza, gente, é muito profundo. É muito, muito profundo esse mergulho. E ele pode ser um mergulho nessa profundidade que nos fortalece, nos empodera de uma forma como talvez poucas coisas nessa vida poderia fazer por nós. Mas não é uma coisa fácil de se fazer, principalmente de se fazer sozinha, né? Nessa sociedade, inserida nesses contextos em que nós somos sempre cobradas, né? Em que a gente está sempre sendo diminuída, em que existe uma culpa, né, que é atribuída à mãe desde que essa mãe se entende grávida, né? Ou que ela, no caso de uma adoção, desde que essa criança, ela né, enfim, ela assume essa criança, sabe? Na questão, por exemplo, das mães que gestaram, como é o meu caso. Gente, me conta isso pra vocês, né? Vocês ouviram palpites, críticas, se vocês foram incitadas a sentirem culpa, por exemplo, pelo tipo de parto que você
idealizou ou escolheu, porque a gente sabe que na hora lá do parto as coisas podem mudar, mas não é o que você escolheu anteriormente. Então, né? Nossa, vai querer cesárea? Nossa, parece uma mãe, já tem tanta informação aí falando, né? O que pode acontecer, as consequências de uma cesárea. Nossa, mas você quer parto normal com tanta tecnologia? Você vai se colocar nesse risco? Você vai arriscar a vida do seu filho dessa forma? Eu ainda era a que queria parto normal na banheira e sem anestesia, né? Então, assim, nossa, eu lendo algumas coisas sobre parir na banheira, assim, pode trazer várias bactérias, várias infecções pro seu filho. Aí depois, na hora da amamentação, as pessoas, elas se sentem no direito, né, de ficarem invadindo o seu espaço, perguntando certas coisas que é de foro íntimo mesmo. Você tá amamentando? Tá amamentando? Parabéns. Até quando você quer amamentar? Aí agora que meu filho tá com 1 ano e quase 4 meses e eu ainda amamento, né, tem muita crítica, muita culpa que tentam me incitar do tipo, nossa, mas assim, ainda tá mamando? Nossa, assim, vai ficar muito dependente, pelo amor de Deus, não tem mais nada aí nesse seu leite, né? Ou então não amamentou, por que você não amamentou? Gente, é desde o inicinho, não é assim? Vê se eu tô falando bobeira ou se com vocês também acontece isso. A Nath falando aqui, ó, eu tô casada, ou cansada, não sei. A gente nem sabe, né? Quando a gente tá falando de maternidade, se é cansada ou casada. Acho que é casada, pelo menos escrever. Ah, tá, tô casada há 8 anos e 2 filhos. Hoje, na atual situação, vejo que é mais fácil e a minha conexão com os filhos são mais leves sem ele. O homem dá mais trabalho de criar que os filhos, gente. Tem até um meme aí, né? Qual que é o filho que mais te dá trabalho? O filho da minha sogra. Gisele, já me disseram que eu não sou mãe de verdade porque o parto foi cesárea, meu Deus. Pessoa que realmente não entende nada sobre maternidade e sobre compaixão, né? E sobre respeito ao outro, né? Respeitar, entender qual que é o seu limite, o que... Meu Deus, esse mundo tem que melhorar. Nossa, a auxiliadora falando, imagina eu que amamentei até os 7 anos, imagino, viu? Disseram que era dependência minha. As pessoas sempre têm algo pra poder falar e pra poder incitar a culpa, né? Exatamente por isso, porque foi colocado, a gente tem esse imaginário, isso é socialmente construído há muitas e muitas gerações, de que a mãe dá conta de tudo. Que é culpa tudo da mãe também. Né? Mas assim, mérito a mãe não tem. Então a culpa é algo que nos é incutido desde o início. E essa culpa, ela chega até nós, né? Muitas vezes do externo. E muitas vezes pode ser difícil de admitir, de olhar pra gente, de enxergar isso. Mas teve momentos em que nós também fomos motores dessa culpa, né? Talvez com a nossa própria mãe, talvez a gente julgou mulheres, talvez a gente fez comentários incabidos, mesmo inconscientes de como aquilo poderia reverberar e de como que isso poderia ser intenso, né, para esse processo mental dessa mãe, principalmente a mãe que está recém-nascida, que está se construindo, que acabou de chegar no mundo junto com o filho, né? Então, assim, a gente naturaliza, é naturalizado, né? A gente assume pra gente essa frase, que eu não gosto dela de jeito nenhum, mas que talvez você já tenha repetido aí. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente naturaliza essa romantização da maternidade como se ela fosse como se a gente fosse ser melhores mães se a gente se sacrificasse nesse processo de maternar, né? E aí, ó, é cobrança, é pressão, é comparação com outras mães, né? A sua prima, ela fez diferente. Nossa, eu sou mãe de 3 e eu fiz dessa forma. Isso não acontece, gente? Isso é de uma falta de compaixão muito grande quando a gente pensa nesse processo aí de mulheres, né? Que estão com tudo à flor da pele, principalmente nesse processo de se tornar mãe, né? Mas isso não é uma coisa que acontece só nos primeiros meses ou nos primeiros anos dos nossos filhos, acontece durante a nossa maternidade. Gisele, a avó da minha filha já me disse que ela está sem limites porque eu deixei de bater na minha filha.
Pois é, então, o que acontece, né? Mãe é mãe, a mãe tem que dar conta e ela tem que entregar para uma criança para a sociedade, uma criança comportadinha. Para uma sociedade que não entende nada de crianças, que não entende como uma criança se desenvolve, que não entende, inclusive, que é saudável uma certa dose de rebeldia nas crianças, porque isso é o desejo dela que está ali presente, que vai ajudar essa criança a se conduzir na vida como alguém que quer e que busca, e que tem autonomia e que se sente auto-incentivada a correr atrás do que é importante para ela, né? Então, essa sociedade que está colocando esse tipo de culpa na gente é exatamente essa sociedade que pode até não fazer por mal, mas assim, eu sempre gosto de pensar, Gisele, prefiro pensar que essa pessoa que tá te criticando dessa forma, as vozes na cabeça dela devem ser terríveis com ela mesma, sabe? E aí isso me ajuda a trazer um pouquinho mais de compaixão para esse processo e me identificar menos, assim, saber que essa pessoa tá falando isso, mas assim, é sobre ela. O perigo dessa culpa que nos é apresentada, né? E que que a sociedade tenta de todas as formas, inclusive outras mães, nos incutir, é exatamente a gente assumir isso, a gente se identificar. E a gente acolher, e a gente introjetar. E isso acontece geralmente quando a gente não está muito consciente dos nossos valores, quando a gente não tem uma inteligência emocional muito bem desenvolvida, quando eu não percebo as vozes na minha cabeça, os meus pensamentos. Aí eu sou muito mais suscetível a entrar no bonde, né? Ana Rita, ó, percebo que nossa geração é uma geração que está protagonizando muitas mudanças e não é fácil estar nesse papel. Concordo plenamente, Ana. A gente está fazendo isso aqui. A gente está mudando esse mundo. Porque o mundo ele é feito de pessoas educadas por mães, criadas por mães. Então, quando a nossa geração ela está revisando tudo o que as outras gerações fizeram, a gente está dando esse pontapé inicial, né, de, por exemplo, educar um menino para que ele seja colaborativo em casa, para que ele entenda que a mãe também gosta e quer trabalhar, né? Para poder ver, que é o que eu tento fazer aqui em casa, para que ele veja que pai e mãe são referências na mesma medida, né? Que não é só a mãe que tem que fazer tudo por ele o tempo todo. Quando a gente está fazendo isso, a gente está mudando o mundo que talvez a gente nem vai ter o prazer de vivenciar, mas talvez de degustar, né? Quando a gente estiver aí mais madura, a gente vai poder ver essa sociedade começando a se movimentar de um jeito diferente. A gente vai ver isso conforme os nossos filhos crescem, né? E do que a gente mais sente culpa? Me conta aqui nos comentários do que vocês sentem mais culpa, assim, o que pega mais pesado a culpa para vocês, né? Vou falar um pouquinho aqui para vocês das minhas culpas que eu trabalho em mim, né? Eu gosto, como eu falo, gente, sou capricorniana. Não sei se vocês acreditam em signos, mas eu me identifico muito aí com o perfil da capricorniana em muitas coisas. Eu amo trabalhar, sabe? Eu me identifico, já falei aqui algumas vezes, né? Eu amo esse trabalho que eu faço aqui. Isso é uma coisa, assim, que é muito importante pra mim. Outras pessoas vão ter menos... como que eu posso dizer? Identificação com esse processo profissional, né? Mas eu me vejo muito na minha profissão. Então, assim, eu sinto muita culpa por querer estar aqui fazendo isso, né? Por preferir, em alguns momentos, estar aqui fazendo isso do que estar com meu filho. E essa é uma culpa que eu tô muito consciente dela e que eu busco sempre estar trabalhando, como eu falei mais pro final aqui da nossa live, eu vou explicar como. Uma outra coisa que eu me vejo aqui, né? Como agora, nesse momento, eu tenho trabalhado muito... Tava até conversando com a minha irmã, que acabou de entrar aqui na live sobre isso, antes da gente começar. Uma coisa que me deixa culpada, que me faz sentir culpa, né, é perceber que, assim, todo o trabalho que eu fiz na introdução alimentar do meu filho, né, até por volta aí de uns 2 meses atrás, às vezes está sendo um pouco distorcido por outras pessoas que são rede de apoio, né, como, por exemplo, eu moro aqui na Itália, é uma cultura alimentar muito diferente, então aqui para eles é normal a criança comer macarrão 5 vezes por semana, sabe? Pra mim, nos meus valores, como eu gostaria de apresentar os alimentos pro meu filho nesses 2 primeiros anos, principalmente, não, sabe? Até entendo, assim, a leitura da cultura e tudo mais, eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, mas quando sou eu que estou fazendo todas as refeições dele por dia, não é assim que eu escolho. Então eu me sinto culpada às vezes, né? De perceber que
o que eu entendo como uma alimentação muito saudável não está sendo feita porque eu tô aqui trabalhando. E a gente precisa se trabalhar, né? Pra poder entender que a gente não dá conta de tudo, que a gente não é a super mãe, a super mulher, super nada que estão querendo que a gente seja, que a gente é super, sim. Mas que isso não significa que eu seja perfeita, né? Que é saudável entender que essa rede de apoio, ela não é... Eu não posso ficar tentando controlar as pessoas o tempo todo, né? Eu posso dar as diretrizes, eu posso dizer o que não é admissível, como, por exemplo, dar doce pra ele. É uma coisa que eu não aceito. Mas eu preciso entender que as pessoas estão me ajudando e também ser flexível do lado de cá. Entende? Então, pra mim, isso é um pouco desafiador. Tô vendo aqui que pra vocês, né, quem colocou aqui, ó, tá falando que é muito por causa da questão do grito, da falta de paciência, das explosões. Saldanhara falando também que também ama trabalhar. A Ana falando que compartilha da mesma culpa, né, de gostar de ter esse tempo seu, de seu autodesenvolvimento e acabar tendo menos tempo. Gisele, me sinto muito culpada por não ter paciência para dar atenção à minha filha e preferir ficar sozinha em silêncio e estar com outras pessoas. Profundo isso, né? Isso vem, né, Gisele, de uma necessidade que todo ser humano tem, que é da introspecção, de um momento consigo mesmo. Às vezes, no turbilhão de coisas que acontecem com a gente, né, no nosso dia a dia, a gente simplesmente não percebe que a gente tem essa necessidade. Até porque muitas vezes também a gente está tão dependente das nossas relações, a gente tem tanto medo, a gente nem sabe se apreciar a nossa própria companhia, a gente nem gosta tanto assim da gente, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. A gente nem gosta tanto assim da gente, talvez, se eu fosse outra pessoa, né? Uma pergunta que eu quero te fazer. Você gostaria de ser amiga sua? Se você fosse uma outra pessoa, olhando de fora, né? Você gostaria? Né? Você se acha uma pessoa legal o suficiente pra isso? Então, às vezes, a gente simplesmente não consegue reconhecer tudo isso, né? Que a Gisele falou. Tamires, meu pai enche as crianças de doces e de chips. Ai, Tamires. Nossa senhora, imagino, assim, tanto que... força, né? E você consegue dialogar com ele? Você consegue... Como é que funciona isso aí? Me conta. Bom, voltando aqui pra culpa, gente. A verdade é que quando a gente começa a assumir essas culpas externas e a gente começa a se culpar, isso começa a se tornar um padrão na gente. Porque, como eu falei, sentir culpa é normal. É até algo que é saudável. Porque... como eu falei, as únicas pessoas que não sentem culpa de jeito nenhum são psicopatas. Então, se a gente tá sentindo culpa, é porque a gente tem, né, é um bom sinal sobre nós, digamos assim, né? Mas quando essa culpa, ela se torna um padrão na minha maternidade, né, é uma coisa muito recorrente, eu tô algumas vezes por dia me sentindo culpada, né, é uma coisa que todos os dias eu sinto de alguma forma. Eu sinto essa culpa como uma presença no meu maternar. Então é porque muito provavelmente você não está sabendo ser uma boa amiga para você mesma. Acabei de te perguntar, você seria sua amiga? Né? Talvez você seja ótima com as suas amigas. Mas e com você mesma? Como é que andam as vozes aí dentro da sua cabeça? Você quer saber o que é um bom termômetro pra gente entender se essa culpa ela tá consumindo a gente ou se ela tá num lugar normal, né? Ela tá ocupando um espaço normal que eu sei ressignificar, que eu sei olhar pra ela, que eu sei... Você acha que a maternidade é algo que te traz felicidade? Você se sente feliz ao maternar? Né? Ou você se sente frequentemente frustrada? Você se sente constantemente exausta? Você se sente constantemente perdida, sem saber se você tá fazendo a coisa certa? Porque quando a gente tá sentindo essa culpa como um padrão no nosso maternar, isso significa que a gente tá desconectada do segundo mandamento da Mãe Mindful. Qual que é o segundo mandamento da Mãe Mindful? Honrar a sua própria intuição. Né? Significa que você tá desconectada de você, de uma sabedoria interna sua, dos seus próprios valores.
Então eu quero que vocês pensem nisso, gente, aqui, enquanto a gente vai desenrolando aqui a nossa conversa, né? A maternidade, ela é mais um fardo ou algo em que você se encontra, que você percebe os seus desafios, que você é confrontada, mas que você se desenvolve? É algo que te dá um impulso na sua vida ou é algo que te gera dor, né? Ai, meu Deus. Ele faz escondido e as crianças contam. Jéssica, eu sou o oposto. Me culpo por deixar ele com outras pessoas. Algo que eu não gostaria. Não, então, eu também me culpo às vezes por isso, né? Por deixar o meu filho com outras pessoas, entendeu? É exatamente isso. Apesar de eu achar que é super saudável, eu entendo que é saudável. Aí eu ressignifico, isso é saudável, não pode... Né? Eu não quero que ele seja uma pessoa dependente de mim, uma coisa que eu aprecio muito na minha vida, assim, e que eu acho que é uma das coisas melhores que existe, assim, né? Um dos maiores valores que a gente pode ter na nossa vida é a nossa liberdade. Eu quero que ele seja livre, não quero que ele seja um prisioneiro meu, né? Gisele, a maternidade solo me trouxe algo que é difícil de lidar. Querer ter tido outra vida sem a criança. Eu amo muito e me sinto mal por me sentir assim. E é frequente esse sentimento. Aí, Gisele, assim, eu entendo que seja um sentimento que te gera muita dor. E é por isso que é importante a gente aprender a lidar com essas vozes na nossa cabeça e com essas emoções. Porque o que te gera ainda mais dor? É a culpa em cima disso, né? É a sensação de que é errado sentir isso, quando na verdade é super legítimo sentir isso. O que não é legítimo? É você ser agressiva com os seus filhos por causa disso, né? É você reagir de uma forma agressiva, mas você sentir isso, quem pode te julgar? Sabe? É legítimo. Claudete, falou tudo, me considero uma ótima amiga, mas talvez não seja minha amiga. Me sinto culpada quando vejo que tenho as mesmas atitudes que a minha mãe teve comigo, com a minha filha. Penso que não vou conseguir dar uma educação diferente. Não, você tá aqui, filha. Você vai, sim, aprender a... né? Eu espero que espero poder te ajudar, que você consiga aprender a honrar a sua mãe, entendendo que você é uma pessoa diferente dela. Porque a gente não tá aqui pra virar inimiga de morte da nossa mãe, né? Pra poder colocar a nossa mãe, sermos quem está culpabilizando a nossa mãe. Ela fez o que ela tinha ela fez o melhor com o que ela tinha, né? As nossas mães fizeram. Mas a gente não é. Eu não sou minha mãe, você não é a sua. Nós podemos fazer escolhas diferentes. Nós estamos em um outro momento da história. A gente tem mais acesso à informação. A gente tem mais acesso a técnicas que nos ajudam a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então a gente tem, inclusive, uma responsabilidade diferente. Porque com certeza tem coisas que a gente também ainda não sabe. E que a gente, né, as próximas gerações vão nos contar. Então é essa dança, né? A gente olhar, a gente reconhecer o que aconteceu, a gente entender que a gente não precisa reproduzir e a gente fazer um exercício também de perdoar. Nossa, que legal o seu gratíssima Rô, achei legal. Sim, eu me considero uma mãezona, mas sempre acho que poderia estar fazendo mais, diferente, melhor. Amber Regis, quanto custa as sedutas contigo online? Obrigada. Amber, eu não faço consultas individuais, pelo menos por enquanto não. Já fiz muitas, né? Já dei muita mentoria individual. No momento a gente tem um treinamento que é muito completo e que é quase que uma coisa um pouco pessoal, porque eu acompanho as minhas alunas uma por uma, assim. Você não vira minha aluna e aí eu nunca te vi, eu não sei quem você é, né? Quem é minha aluna sabe disso. É óbvio que a pessoa que está realmente comprometida com o processo. E aí eu em breve vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? A gente vai abrir uma turma em breve, mas por enquanto as vagas estão fechadas. Mas respondendo a sua pergunta, quanto tempo dura? Pois o problema com o horário. Então, a gente tem um curso que dura 12 semanas, mas você pode fazer ele ao longo de um ano. Você tem acesso a ele ao longo de um ano. E é isso, né? Você pode ou fazer em 12 semanas, eu vou liberando as aulas em 12 semanas, ou em um ano.
A gente tem aulas ao vivo, esse curso é gravado, então você pode fazer no horário que você quiser. Qual que é o horário? Onde que você tá? Porque a gente tem também os encontros ao vivo. Eu tenho muitas alunas em Portugal e muitas alunas no Brasil e em outros países também, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, em vários lugares. Então, a gente tenta, né, fazer um cronograma de aulas ao vivo que atenda... Você tá na Europa, né? Eu também, por enquanto, tô aqui na Itália. Depois vou pro Brasil, eu fico entre Itália e Brasil. Você tá em Portugal, no caso? Onde que você tá? Porque a gente tenta fazer exatamente isso, né? Trazer fazer enfim, ter esses horários disponíveis, né? A gente tem a comunidade, a gente tem vários recursos aí pra quem vem com a gente no Mesem, né? Bom, Milão, você tá em Milão, você tá na Itália também. Que legal, depois me dá um oi lá no direct pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Vamos que vamos. Posso escrever? Não entendi. Não entendi a sua pergunta, Amber. Depois você me fala melhor, tá bom? Você me explica melhor o que você quis dizer aí. Gente, olha só. Como que você sabe, né, que a culpa, ela tá te consumindo, assim, né? Que ela tá num nível que já não é um nível saudável de autoanálise, de autopercepção. Como que a gente faz pra saber isso? Vamos supor que seu filho, ele fez uma birra, ou que ele escreveu na parede, ou que ele quebrou uma coisa sua. Alguma coisa desse tipo, tá? E aí, o que acontece? Você não se segura, por mais que você queira, por mais que você tente, você não consegue, aí você vai e grita com a criança, você explode. Como é a qualidade do seu diálogo interno depois deste evento? Me diga se você, né, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz assim com sua mão, 6. A cada palavra que eu disser aqui, a cada pensamento, se você tem esse pensamento, você vai abaixar um dedo, tá bom? Então vamos lá. Eu sou uma mãe horrível. Isso já passou ou passa com alguma frequência na sua cabeça? Eu sou culpada pelo que tá acontecendo. A culpa é minha. Depois, eu sou uma péssima mãe, eu me sinto mal, eu estou mal. Né? Depois, seu coração fica apertado, você sente no peito mesmo, assim, aquele coração apertado. Me fala se essas coisas acontecem por aí. Depois, você se sente um fracasso. Eu sou um fracasso como mãe. Depois, você sente raiva de você mesma. E por último, você sente que você está errando, que você falhou de novo, que você é fraca, que você, por mais que queira, você não consegue se controlar. Você se sente, né, uma pessoa fraca. Todos esses aspectos que eu descrevi agora são aspectos que te contam sobre o nível da sua culpa, tá? Eliane, o que significa zerei? Você não pensa em nada disso ou você pensa em tudo? Me conta aqui. Eu quero que você pense com honestidade sobre isso, né? Qual que é o nível da sua culpa materna? Deise, querida, bom dia, você tá sumida. Ó, eu não me culpo nesse momento, mas meu marido está me culpando por ser quem fica 99% do tempo com meus filhos. Deise, você chegou agora, né? Depois você assiste ao inicinho dessa live. Eu vou deixar ela gravada, porque a gente falou muito sobre isso, né? Sobre como que a sociedade nos culpa. E é isso, né? O homem, obviamente, que pra ele esse papel não serve, né? Quantas mulheres, quantas mães fazem isso? E todas nós, mesmo quem não tá fazendo no momento, como eu, como a Deise, a gente já fez ou a gente faria, né? Eu fiz isso pela maior parte da vida do meu filho. Era eu que ficava com ele o tempo todo, né? Mas o homem não. Aí a Suelen falando todas as alternativas, a Claudete Wong só não sente raiva, a Eliane falando exatamente em todos, né? Baixou 5 dedos a
A Daisy abaixou todos os dedos, né? A Eliane. Pois é, gente. Então, Gisele falando aqui, ó. Eu só sinto meu coração apertado, mas sei que estou em uma caminhada de quebrar o ciclo. Então, fico triste, mas aperto o botão de recomeçar sempre. Lindo, Gisele. Maravilhoso. Esse é o caminho, né? Todas nós que estamos aqui, gente, a gente tá fechando as portas da mãe reativa, que às vezes a gente vai reabrir porque somos humanas. Todas nós vamos errar muitas vezes, né? Mas a gente está se afastando desse caminho da mãe reativa para poder caminhar o caminho da mãe mindful, né? O que a Gisele falou é muito a mãe mindful. Olha o que a mãe mindful, né? Ao contrário da mãe reativa, ela falaria nesse momento, né? Você pensa assim, ó, nossa, não foi legal, isso não é admissível, né? Mas eu me acolho. Eu me acolho porque as coisas não estão fáceis também para mim, né? Basta. Eu me responsabilizo, mas eu me acolho e agora eu vou buscar por soluções efetivas para lidar com a minha reatividade. Na opinião de vocês, qual que é o tipo de diálogo, né, que é o diálogo de uma amiga? Uma verdadeira amiga. Ela falaria com você que você é culpada de tudo, né? Que você é um fracasso, que você é uma mãe horrível. Ela ficaria nesse círculo que não leva a lugar nenhum, né? Porque esse ciclo da reatividade que a gente tem contra nós mesmas, porque a gente é reativa com a criança e depois a gente é reativa com a gente, com essas vozes internas, não é assim? Esse ciclo aí, ele não busca soluções, ele não encontra soluções, ele não muda esse jogo. A gente só fica nessa mesma inércia, repetindo o erro, né? Porque se você fica mais reativa com você fica com aquela chaminha da reatividade ali acesa e a qualquer sinal de gasolina, você explode de novo. E aí você é reativa com o seu filho, e aí você fica mal por ter sido reativa com ele, aí você se trata mal por ter sido reativa com ele, e aí você começa a achar que você realmente não merece ter uma vida feliz, uma vida sua, que você precisa realmente estar ali, né, só naquele papel, que você não pode se permitir um chá com as amigas, ou uma cerveja com as amigas, ou fazer uma coisa que você gosta. Vira uma bola de neve. Eu quero que vocês me contem aqui qual que é, na opinião de vocês, uma mentalidade de crescimento. É a mentalidade do eu sou uma mãe horrível, eu errei de novo, eu não sirvo pra nada, eu tenho raiva de mim mesma, coitado do meu filho por ser meu filho. Qual que é a mentalidade de crescimento? Essa ou, nossa, eu explodi de novo. Isso é inadmissível, mas eu vou acolher porque tá doendo em mim. Eu vou me acolher, mas eu não vou passar a mão na minha cabeça. Eu vou buscar aprender a ser diferente. Olha o que a Amber falou. Eu evito jogar, né, brincar ou estar com eles para evitar de ser reativa. Olha só. Ela evita passar tempo com o filho, com as crianças, né? Porque ela sabe que se ela estiver, ela provavelmente vai ser reativa, ela vai explodir, ela acha que aquilo vai fazer mal pro filho dela. Então, olha como é que provavelmente está doendo em você isso, né? O quanto que provavelmente isso você tá perdendo coisas importantes da sua vida, né? Por causa disso. Sinto muito mesmo. Vamos mudar esse jogo. A gente tá aqui pra isso. A Daisy falando isso mesmo, não ter tempo pra me cuidar e tentar me acolher são as partes difíceis. Gente, olha só, eu posso dizer pra vocês com tranquilidade, apesar de eu não gostar nem um pouquinho da frase nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu acabei reestruturando essa frase, que é até o título dessa live, pra gente poder entender como que as coisas realmente funcionam. Não é sobre nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpabilização. Essa mãe, ela é culpabilizada. E aí essa mãe, ela vai introjetando, ela vai se identificando muito com isso, né? Então a gente pode
tranquilamente dizer que nasce uma culpa, nasce uma mãe reativa. A culpa, ela é a reatividade da mãe contra ela mesma. A gente fala aqui no Educar Zen muito sobre a mãe reativa. A minha proposta, meu objetivo é te ajudar a deixar de ser uma mãe reativa, praticando 10 minutos de Mindfulness todos os dias. Se você não assistiu a live, os 10 minutos de ouro da Mãe Mindful, eu vou te pedir para assistir, porque ela vai ser muito esclarecedora e inspiradora para você. Tá bom? Mas olha só, o que eu quero que você entenda é que a sua reatividade, por mais que ela seja muito dolorosa para os seus filhos, ela também é muito dolorosa para você. Todo mundo perde e todo mundo sofre. Porque a sua reatividade, ela te leva para uma bola de neve de culpa. E a culpa nada mais, nada menos é como se tivesse... Imagina assim, vamos pensar numa outra pessoa, sei lá, ou um companheiro, ou uma mãe, ou uma irmã, alguém, um colega de trabalho, um chefe, que fica o dia inteiro te criticando. O dia inteiro. Alguém que tudo que você faz tá errado, tudo que você faz é insuficiente, que você não vale nada, que você não vale pra nada, que você erra o tempo todo, né? Não importa o quão bem você faça, o quanto que você se esforça, tá sempre pouco, tá sempre ruim. Pensa nessa pessoa, hein? Imagina essa pessoa convivendo todo dia com você. Como é que sua autoestima ia ficar? Como é que você ia se sentir? Você ia admitir isso? Até que ponto você ia aceitar? E quando essa pessoa é você mesma? É você mesma fazendo isso todos os dias com você. Gente, isso acontece com muitas mães. A culpa é a reatividade da mãe contra ela mesma. A culpa, você não vai ser uma mãe melhor porque você está afogado em culpas. A gente acha que se penalizando por meio desses pensamentos, que de alguma forma isso diminui as consequências do que a gente faz, né? Quando a gente grita, quando a gente bate em um filho, mas não é assim que funciona. Isso só vai te deixar mais reativa, porque isso vai te deixar no modo de luta e fuga. O seu cérebro, ele vai estar o tempo todo estressado, ele vai se sentir ameaçado o tempo todo. Isso é uma questão neurobiológica. Seu corpo, ele vai estar, né? Se você tem muitos pensamentos de culpa contra você mesma, e uma informação que eu sempre gosto de dar, o seu cérebro, ele não entende o que é pensamento que você está criando, como, por exemplo, que você é uma péssima mãe, que você não serve pra nada, que você é fraca. Ele não sabe que isso aqui são só pensamentos. Tudo que você pensa, seu cérebro, ele toma como realidade. Entende? Tanto que isso é grave. Então, por que o seu cérebro ele toma isso como realidade? Você fica no modo ali de luta e fuga. Que é esse modo do nosso cérebro primitivo, que os nossos antepassados primatas, eles precisavam ser assim. Pra quê? Pra sobreviver, né? Porque podia aparecer a tribo rival, podia aparecer o tigre dente sabre, podia aparecer um perigo iminente ali a qualquer momento, né? Os perigos iminentes, eles eram reais. Então a gente fica nesse cérebro primitivo e não no nosso cérebro inteligente, reflexivo, emocionalmente maduro, quando a gente está no processo da culpa. O seu corpo, ele fica lá, ó, cortisol o tempo todo, né? Você fica estressada. Os seus pensamentos de culpa te fazem uma mãe reativa. Eu quero que você entenda isso aqui hoje. Porque a culpa que você sente deixa o seu cérebro em modo de alerta e libera cortisol. E cortisol é o hormônio do estresse, você fica estressada. E aí você vai explodir mais com seu filho. E aí você vai sentir mais culpa. E aí a culpa vai jogar mais cortisol no seu corpo, você vai ficar mais estressado. Vocês estão entendendo como é que funciona? Eliane, eu peço desculpas, né? E começamos novamente. A meta de uma educação neurocompatível, muito bem. Soraya, quanto mais leio sobre maternidade consciente, mais culpa sinto. Tenho um caminho a percorrer, sobretudo comigo mesma. Obrigada pelas partilhas. Soraya, eu tenho, de vez em quando, assim, recebido comentários como esse, né? Até coloquei nos meus stories outro dia uma mãe que me mandou um comentário assim: nossa, eu assisto seus vídeos, eu gosto muito de você, mas eu sinto muita culpa.
é porque você ainda não virou a chave que eu vou te convidar a virar daqui a pouquinho, tá bom? Onde que eu posso? A Carol perguntando, as aulas que já foram, onde que eu posso encontrar? Carol, essas lives são lives de esquenta para o nosso evento Maternar Sem Estourar, que vai acontecer a partir de segunda-feira que vem, dia 30. Todas as lives estão disponíveis no meu feed, tá? Você pode ir lá no meu feed e você vai ver todas as lives estão lá. Suelen, tô exatamente nesse ponto. Chega a pensar que meu filho seria mais feliz se eu não existisse. Que foi o que a... Quer ver? Alguém falou isso aqui atrás. Ai, meu Deus, eu perdi. Outra pessoa tinha falado exatamente isso. Gente, não pensem nisso. Isso dói no meu coração de ouvir vocês falando assim. Isso pode ser revertido. E o que eu quero te dizer é que não é tão difícil assim de reverter, né? Você precisa, o principal de tudo, por isso que eu falei, assistam a live, os 10 minutos de ouro da Mãe Mindful, para vocês entenderem que 10 minutos bem vividos na sua vida, no seu tempo diário, né? Não é 10 minutos na sua vida inteira. Mas se você investir 10 minutos do seu tempo diário para praticar mindfulness e autocompaixão, eu explico lá o que muda no seu cérebro, o que muda na sua neurobiologia e que te ajuda a encontrar esse lugar de mais inteligência emocional para lidar com tudo isso. Você não é reativa, você está reativa. E você pode reverter isso. E a minha missão com vocês aqui é exatamente ajudar vocês a mudarem isso. Restaurando seu paladar, falando com a Suelen. Ô, minha querida, não fique assim. Você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Vou orar por você, exatamente. É isso. Com certeza a Suelen, ela faz coisa demais pro filho. Eu não tenho dúvida nenhuma, ela tá aqui. Suelen, você tá aqui, sabe? Você tá se propondo a ver, você tá buscando alternativas. Você já tá no caminho da Mãe Mindful. E eu honro muito isso, te agradeço, porque eu sei que é mexer em muita coisa que dói quando a gente faz isso. Né? Tem muitas que estão aí no piloto automático, que estão vivendo isso, e que é tão difícil olhar para essa dor, que seguem se convencendo de que essa reatividade é a única maneira de educar, mas você está fazendo diferente. A gente está mudando a maneira de educarmos as nossas crianças, né? A nossa geração é uma geração muito especial. A Maria falando, Jesus Cristo te ama muito. Exatamente, os mestres, né? Jesus Cristo e, enfim, para quem acredita nessa espiritualidade, que é meu caso, a gente precisa entender também que somos seres divinos, né? À toa que a gente dá a vida, né? E resgatar essa divindade que tem na gente, assim. Bom, gente, a culpa, na verdade, como tudo na vida, ela tem um lado positivo. Vamos falar do lado positivo da culpa? Principalmente quando a culpa ela não é ela é sua, né? Quando ela não é uma culpa externa. Culpa porque você deu fórmula ao invés de amamentar, e aí te colocam essa culpa, e aí você passa a acreditar nisso, que você é menos mãe. Não. Mas uma culpa, por exemplo, porque você tá explodindo com seu filho, estourando, gritando, às vezes até batendo, às vezes até beliscando essa criança com muita recorrência. E você sabe o quanto que aquilo pode ser devastador, né, para a construção dessa criança como ser humano, e aí você sente culpa por isso. Como eu falei, essa culpa, se você ficar só nela, só remoendo ela não vai te levar a lugar nenhum, ela só vai te deixar mais estressada, mais combativa, mais reativa com você, com ele. Ninguém ganha, ninguém fica melhor, ninguém fica mais feliz, ninguém fica mais saudável. Né? Às vezes a criança ela tá adoecendo muito, ou você tá adoecendo muito, o estresse diminui a nossa imunidade. A gente passa a ficar mais suscetível a doenças, a vírus. Então, assim, definitivamente, a culpa pela culpa, ela não serve pra nada. Mas, se você olha para sua culpa como um sinal de alarme de que os seus valores, eles estão incompatíveis com as suas ações, e aí você entende que você precisa fazer algo em relação a isso, então assim, os meus valores, educar com respeito,
educar com presença física, mental, emocional, educar com gentileza, tanto com o meu filho quanto comigo mesma, educar por meio de embasamento científico, principalmente educar por meio do meu coração, da minha intuição. Esses são os meus valores, mas eu tô explodindo com meu filho. Aí eu prometo pra ele, eu prometo pra mim mesma que não vai acontecer de novo e explodo de novo. E aí eu me sinto culpada. Por que isso acontece? Exatamente porque tá em contraste, não tá encaixado os meus valores com as minhas ações. Não tem esse encaixe, né? Pelo contrário, tem esse contraste. Mas se eu mudo essa perspectiva, né? Igual eu falei, eu olho e falo, tá, explodi de novo, isso não é admissível, eu não posso fingir que isso é algo aceitável, mas eu também não posso me colocar como a pior pessoa do mundo, porque eu faço muitas coisas. Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar informação, eu vou buscar entender como que eu mudo isso. Ah, eu já tenho informação que o cérebro da criança é assim, mas ainda assim pra mim tá muito desafiador, então o que tá me faltando? Inteligência emocional. Tá me faltando capacidade de lidar com as minhas emoções. Capacidade de gerenciar esse fogo que me sobe, né? Quando eu olho pra isso, quando eu vejo que a culpa, né, ela é um sintoma de que os meus valores e as minhas ações são incompatíveis, o que eu faço? Eu mudo de nome, já não é mais culpa. É autorresponsabilidade. E se eu sou autorresponsável, né, então eu busco alternativas para que isso... Eu sou obstinada. Eu vou mudar essa situação. Pode ser que, né, eu imediatamente encontre aí uma maneira de, enfim, conseguir lidar com isso melhor. Pode ser que eu precise de mais tempo, mas eu vou me engajar nisso. Vou buscar informação, né, que é o terceiro mandamento da Mãe Mindful. Se informar para educar. Só que uma coisa que eu sempre falo, gente, sobre a educação mindful, sabe? É que a gente se educa, a gente se informa e a gente se reforma. Por que muitas de vocês estão aí sentindo esse tanto de culpa? Por que muitas de vocês sabem que é muito desafiador e que vocês não conseguem fazer diferente? Porque vocês já estão com essa parte intelectual no ponto, vocês já sabem, né, quais são os malefícios, digamos assim, da nossa reatividade para a nossa criança. Vocês já estudaram, vocês já viram informação, vocês estão aqui no Instagram, vocês seguem a mim e outras pessoas, né, que estão mais ou menos nessa mesma vertente. Isso aqui já tá legal, mas assim, a sua inteligência emocional, como é que tá? Porque se você tem esse diálogo interno horrível com você, se você se critica tanto, se você é tão reativa com seu filho e com você mesma, eu ouso dizer que é isso que você tá precisando desenvolver. A sua inteligência emocional. E é assim que a gente vira esse jogo. Então eu falei pra vocês que eu ia contar como que eu lido com a minha culpa, porque eu sinto culpa também. Mas como que eu lido com a minha culpa? Primeiro, né? É todo esse processo da autorresponsabilidade. E segundo, praticando mindfulness e autocompaixão todos os dias. A autocompaixão, que é a consciência de que eu também sofro e de que eu preciso acolher esse sofrimento e entender como mudá-lo, ela me fortalece imensamente. Existem práticas meditativas, eu inclusive fiz uma prática nessa live que eu falei que é muito complementar a essa que a gente está fazendo agora, né? Que é os 10 minutos de ouro da Mãe Mindful. Tem uma prática lá de autocompaixão para vocês, que eu compartilhei com as minhas alunas, né, do MES, em um desafio de 21 dias de autocuidado que a gente está fazendo. E que eu quis compartilhar com vocês também que estão me acompanhando aqui nessa live. Você pode acessar lá. Então, no finalzinho da live, mas te aconselho a assistir a live inteira. Então, essas práticas, cientificamente já foi comprovado como que elas mudam o nosso cérebro, né? Sabe esse neurotransmissor aí, né? Esse hormônio do estresse, o cortisol, que ele é liberado no seu corpo quando você começa com esses pensamentos negativos sobre você. Então, a gente começa a substituir, né? A gente começa começa a liberar no nosso corpo hormônios e neurotransmissores que nos geram prazer, bem-estar, sensação de acolhimento, né? Que nos geram sensação de pertencimento, de bondade. É tudo uma questão neurobiológica também, né? A gente é resultado disso tudo, assim, dessa questão social, dessa questão psicológica, dessa questão
emocional, dessa questão neurobiológica. A gente é resultado de várias coisas. A mãe Mindful, ela tem essas informações e ela é esperta, porque ela joga com essas informações a favor de si mesma e do seu filho. E aí o mundo agradece, porque são mais pessoas, né, podendo ser verdadeiramente felizes, bondosas. E ser feliz não significa estar rindo o tempo todo, né, mas estar comprometida com a sua saúde, com o seu bem-estar, com você mesma e com a sua criança. A Carol falando que se sente fracassada muitas vezes. Eu entendo, Carol, eu acolho o que você sente, mas você tá fazendo coisa demais, você tá aqui, né, às 7 e pouco da manhã, agora já são 8, nessa live. Você não é fracassada, não. A Amber falando exatamente o que eu preciso, aprender inteligência emocional, autocontrole, é isso que falta para a maioria das pessoas que estão aqui, né? A Daisy, essa capacidade de me entender e controlar as emoções. Obrigada por me ajudar a clarear os pensamentos. E, gente, sabe por que a gente não tem isso? Porque ninguém ensinou pra gente, né? Eu vou falar que eu tenho já, porque eu tô há algum tempo me trabalhando. Então, eu me considero uma pessoa emocionalmente inteligente em construção, né? Eu não sou a gênia da inteligência emocional, não tô falando isso, não. Mas eu vejo os resultados na minha vida, né? Principalmente desse compromisso comigo, com o meu filho, de meu bem-estar, o bem-estar dele. Eu não entro nesse ciclo de reatividade, né? Mas eu não quero que você se sinta culpada também por não ter inteligência emocional. Não se sinta culpada por também não ter inteligência emocional. Você não tem inteligência emocional porque isso é algo que se constrói na infância, né? Em teoria, preferencialmente, e a nossa geração não teve a oportunidade de viver isso. Nós somos filhas de mães e pais, na nossa, né, assim, a nossa geração, na maioria, que não tinham inteligência emocional, que não tinham, porque também ninguém ensinou para eles. Só que a gente está no momento em que a gente tem ferramentas como Mindfulness, como as práticas de autocompaixão, disponíveis, acessíveis, que podem nos ajudar por meio de 10 minutos diariamente a lidarmos melhor com tudo isso. E se a gente já está com essa informação clara, a gente precisa pegar isso como... A gente não pode soltar isso. A autorresponsabilidade no lugar da culpa. O que você vai escolher? Você vai escolher ser uma pessoa culpada, que está lá pensando que você é uma mãe horrível, que você... né, ficar com o coração apertado, que você é um fracasso, sentindo raiva de você mesma, se sentindo, né, que seu filho deu azar de ser seu filho, mesmo você fazendo tantas coisas que você faz, mesmo você não sendo nada disso. É esse o tratamento que você quer se dar? Ou você quer olhar pra você mesma, assumir que não tá legal, ser capaz de assumir que você precisa mudar algumas coisas e se mover? Que tipo de cérebro você quer ser no processo de educar o seu filho e de conviver com você mesma, né? Porque, como eu falei, você tá o dia inteiro com você mesma. A gente precisa fazer as escolhas certas, né? É uma questão de responsabilidade. A Carol, vou te dizer que faz pouco mais de um mês que eu vi a palavra autocompaixão. Eu nem sabia que isso existia. Vou me aprofundar nisso. Carol, aqui eu falo muito sobre isso, tá? O conteúdo do Educar Zen é muito sobre isso. Então, aqui você vai encontrar muito esse conteúdo e se aprofunde mesmo. Porque vale muito a pena, assim, gente. A autocompaixão, nossa, mudou muito minha relação comigo. Muito, muito, muito. Não só na maternidade, porque, né, eu já comecei a praticar autocompaixão bem antes de me tornar mãe. Mas aí eu vejo quanto que isso é importante para eu lidar com todas essas culpas que tentam jogar pra cima de mim e que eu mesma crio dentro de mim, sabe? A Amber, se você se sente bem, poderia compartilhar com nós como foi a dor da transformação e como foi o processo de mudança entre você e seu filho? Ele confiava em você ou ficou sempre na dúvida sobre como você poderia reagir? Amber, lá no Maternar Sem Estourar, eu vou contar um pouquinho dessa história então aqui agora, tá? Mas lá eu vou contar a história com detalhes para vocês. Na maternidade, na verdade, né, quando eu me tornei mãe, eu já estava nesse processo de autodesenvolvimento há um tempo. Eu sou educadora há 17 anos, eu trabalho com educação há 17 anos.
Então, a minha reatividade, ela nunca chegou no meu filho, porque como mãe, eu já estava nesse processo de lidar com a minha reatividade, mas eu era uma pessoa muito reativa, de fato. E por que eu era? Porque a minha infância, principalmente, ela foi muito instável, né? Talvez como muitos de vocês, eu fui, né? Porque os meus pais já faleceram, mas eu fui filha de pais separados, eu sofri muita alienação parental, né, da minha mãe falar muitas coisas sobre meu pai, que realmente era um pai bem insuficiente, ela fazia de tudo, mas aquilo era muito agressivo pra mim, era muito doloroso. Eu me sentia sempre muito insegura, então assim, a minha reatividade era isso, né, o cérebro ali na luta e fuga. E quando eu entrei nesse papel, eu sempre sonhei em educar, né, desde criança eu tinha isso como uma clareza de que era a minha missão nesse mundo, trabalhar com educação, ser uma educadora. E quando eu finalmente, né, assim, cheguei nos lugares que eu queria profissionalmente, que era basicamente lá as escolas mais famosas de Belo Horizonte, né, as escolas consideradas melhores, assim, no meu relacionamento com os meus alunos, essa reatividade, ela ficou muito intensa. Por que isso acontece muitas vezes? Às vezes a gente nem é tão reativa com as outras pessoas, mas a gente é com as crianças. Primeiro porque elas são desafiadoras mesmo, né? Elas são barulhentas, elas são imprevisíveis, elas têm mais dificuldade de respeitar regras, porque elas não entendem essas regras. E tudo isso realmente fomenta essa agressividade, essa reatividade nossa. Mas também porque a gente tá numa cultura, né, que coloca o adulto acima da criança. Então a gente meio que se sente no direito de ventilar essa reatividade nelas. Então eu era uma professora, assim, para vocês entenderem melhor essa história, vocês vão ter que assistir, né? Eu tô esperando vocês, porque eu tô fazendo com muito carinho o Maternar Sem Estourar. Mas aí lá eu conto todo o meu processo para vocês, assim, né? O máximo que eu pude, porque tem uma questão de tempo, assim, para não ficar muito exaustivo para vocês também. Mas eu contei como que foi esse processo como educadora e como que depois eu decidi falar com mães, quando eu me tornei mãe, porque eu entendi o tanto que ter inteligência emocional me salvou de momentos muito dolorosos do início da minha maternidade. Então, gente, se eu conseguir, se eu tô aqui podendo dizer pra vocês que reatividade não é uma realidade da minha maternidade, vocês também conseguem, né? Tem um passo a passo. Tem outras mulheres conseguindo, não sou só eu, né? As minhas alunas, elas também estão conseguindo. Então, existe uma maneira de fazer. Restaurando seu paladar. Nem estou grávida ainda, mas já te sigo há um tempo para já ir trabalhando essa área na minha vida. Muito obrigada por todo o seu conteúdo. Que linda! Tá vendo, gente? Não tô falando que o mundo tá mudando. A gente tá se preparando para viver essa maternidade também, né? Eu sei que vai ser sempre melhor. Então é isso, gente. Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Eu sei que vocês também têm que se movimentar aí pro dia começar. Eu quero agradecer imensamente, né, a cada uma de vocês que tem acompanhado aí essas lives de aquecimento pro Maternar Sem Estourar. Tem sido muito profundo para mim também, né? Tenho recebido muitos comentários de vocês, mas quero falar que para mim também tem sido criar, né, elaborar o roteiro dessas lives, conversar aqui com vocês, ouvir vocês, tem sido muito profundo para mim também, porque eu tenho tido a oportunidade de me aprofundar ainda mais em mim mesma. Então eu agradeço de coração, auxiliadora, Cris, Carol, Elisa, fica salva, viu? Todas as lives estão salvas, compartilhem com outras pessoas. E eu quero agradecer imensamente mesmo. A Cris falou, está sendo maravilhoso esse tempinho, é um tempinho de autocuidado, né, gente? É um tempo pra gente poder estarmos juntas aqui na nossa humanidade compartilhada, que é um dos aspectos da autocompaixão, inclusive a gente entender que a gente não tá sozinha. Que quando a gente se une para poder elaborar as nossas dores, para poder nos apoiarmos no que dói, a gente diminui o fardo, né? Isso é muito importante. Deise, querida, obrigada. Fernanda, obrigada por dividir seus aprendizados. Eu que agradeço por aprender com vocês e poder ensinar um pouquinho também do que eu já sei.
Então, ó, um grande beijo pra vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, né? Que essas palavras reverberem. Nasce uma culpa, nasce uma mãe reativa. A sua reatividade, ela não impacta só o seu filho. Você também sofre muito, então aprenda a se acolher, tá bom? E no que depender de mim, eu quero te ajudar a trilhar esse caminho. Luana, querida, muito obrigada também. Um grande beijo. E amanhã tem mais live. A Amber falou, obrigada, vou ver suas lives e daqui a 2, 3 dias te escrevo. No meio tempo coloquei a campainha, que linda. Seja muito bem-vinda, Amber. Um beijo pra vocês, gente. Até mais.